Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos se colocar de pé, fazer oração para dar início. Trabalho do Deus, oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa graça que o Senhor deu, por essa oportunidade de mais uma vez estar na tua casa para aprender do Senhor, que é humilde e manso de coração. Deus, vem abrir a nossa mente nesta noite para entender a tua palavra. Espírito Santo, vem limpar o nosso ouvido espiritual para que nós ouçamos a voz de Deus. Pai, recebe a oração da tua igreja nesta noite em tua glória. Está entregado em tuas mãos, assim faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o 127. Louvado seja o nome de nosso Deus que vive e reina para sempre. 127. Vamos louvar o Senhor. Quem tem fogo, adore o Senhor. Pode ser a única oportunidade que Deus esteja nos dando para louvar o seu nome. Louvamos. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer por mim a procurar? Alma que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa de altar. Fala Deus, fala Deus, sim, a légua atenda ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera assim o pecador, mas o fogo santo queimando torna único para seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa de altar. Fala Deus, fala Deus, sim, uma légua atenda ao teu mandar. Muitos são que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus o leva para o céu. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa de altar. Fala Deus, fala Deus, sim, a légua atenda ao teu mandar. Breve trabalho serão findos. Pensávamos servos desfrutar. E Jesus o salvará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa de altar. Fala Deus, fala Deus, sim, a légua atenda ao teu mandar. Glória a Deus.
Assim que seja quando Deus falar com nós nas igrejas daqui, Senhor. Canta lá, maço de anda, neba, sandará. Vamos lá, Senhor, com os 193 neste louvor. Devolver dízimo e oferta para a casa do Senhor. Mas oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. Louvamos. Sextou minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são bonitas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Ele virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de tudo, teu mal e salva e te abençoa do alto céu. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irás em breve, ai Deus é vinda, norte alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Porque te abate, ó minha alma? Louvado seja ao nome de nosso Senhor, que reina e vive para sempre. A maior alegria que nós temos não é uma riqueza. A maior alegria de ter o nosso nome escrito no céu, no livro da vida. E saber que um dia nós vamos largar essa terra e vamos partir para a glória, viver ao lado de Deus, onde Jesus está para sempre. É por isso que vale a pena, muitas vezes, a gente chorar na madrugada, muitas vezes até clamar sem ter força. Louvado seja o nome do Senhor. Estava assistindo ali o jornal onde teve aquele terremoto, com 3 segundos morreu 70 mil pessoas. Este é o poder que nosso Deus tem, e com 3 segundos Jesus deve salvar 30 milhões de pessoas, porque Ele é Deus. Por isso que nós estamos nesta noite alegre, agradecendo a Deus por tudo. Olhando ali o jornal, não sei quantos milhões de pessoas se aproximando para aquele carnaval. Mas a igreja está se aproximando para a vinda de Jesus, para o encontro do noivo, para ir morar na glória, para ir morar na rua de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. Qualquer dia,
qualquer hora, nós damos adeus a esse mundo e vamos partir para o céu, aonde Jesus está, nós também esteja, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não importa que nós seja cafona, não importa que nós seja quadrado, mas o que importa é que nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Aleluia! O nosso irmão Leandro, ora aqui para receber o nosso pastor, irmão Leandro, fazer uma oração para o nosso pastor. Cumprimento a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Oramos em nome de Jesus. Grande Deus, que criou os céus e a terra, já desde já nós já te agradecemos pela tua presença gloriosa ao nosso meio, pelos 2 hinos que foram entoados. Grande Deus, que tudo pode, mas continue falando quanto à igreja nesta noite. Aí está o teu servo que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Continue usando ele como de costume, porque só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E já desde já nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui na casa de Deus. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Por Ele ter me ajudado a chegar aqui. Por Ele ter te ajudado a chegar aqui. Porque isso não foi coisa por acaso. Ou porque a gente é forte, ou porque não sei o quê. A gente chegou aqui porque Deus nos trouxe. A Bíblia diz que os demônios, eles tentam impedir a gente de chegar na casa de Deus. A Bíblia diz isso. Então é preciso eu reconhecer que foi Deus que me ajudou. Louvado seja Deus. Abra as vossas Bíblias para nós ler um texto na palavra do Senhor em Malaquias, capítulo 3 e o versículo 12. Bendito é o nome de Jesus. Capítulo 3 e o versículo 12. Glória a Deus. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 12, capítulo 3 e o versículo 12. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical. Para ver se tu vem para a escola bíblica no domingo. Que diz assim a palavra de Deus: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Curva a sua cabeça e oramos a Deus. Querido Deus, oramos ao Senhor para te agradecer por esse texto, por este versículo. Oramos ao Senhor para te agradecer por estarmos aqui nesta noite. Oramos ao Senhor para te agradecer por ter nos chamado do mundo de pecado para te servir. Agradecemos ao Senhor por esta visão. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por esse entendimento. Agradecemos ao Senhor por hoje termos noção do bem e do mal. Agradecemos ao Senhor por hoje discernirmos qual dos 2 caminhos devemos seguir. Deus, e estamos aqui para a glória e honra do teu santo nome. Muito obrigado. Toma a primazia da nossa reunião. Abra a porta da tua palavra e me ajude a ministrar a tua palavra, Deus. Pai, leva os teus filhos a entender e nos leva a guardar em nossos corações e colocar em prática. Pai, no nome de Jesus pedimos ao Senhor que joga toda obra do mal por terra, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra em nome de Jesus. E vai, Deus, limpando, pedimos ao Senhor que limpa o caminho do teu povo, ajuda o teu povo a trilhar nesse caminho para o céu. E em nome de Jesus, Deus, oramos ao Senhor. Amém, Pai. E amém. Eu quero apresentar as pessoas que nos visitam em nome de Jesus. Louvado seja Deus, está conosco a nossa irmã Vivian, que é irmã do nosso irmão Daniel, que agora há poucos instantes ali na secretaria, né, eu, meu irmão Daniel e ela tivemos uma conversa e ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E está conosco também
né? Nosso amigo Danilo, da irmã Regina. Cadê Danilo? Está ali. Deus abençoe. Nossa amiga Érica. Cadê Érica? Deus abençoe. E Ítalo. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Que todos vocês sintam-se bem. Sim, já esqueci de outro aqui. Nosso irmão Vanderlei. Cadê Vanderlei? Está ali. Seja bem-vindo, Vanderlei, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quero dizer para os irmãos que nossa irmã Vivinha aceitou Jesus hoje. Ontem, mais 2 almas também aceitaram Jesus. Louvado seja Deus. E assim Deus vai chamando as pessoas para o seu caminho, dando entendimento para as pessoas, porque isso não vem do homem, isso é de Deus. Ninguém consegue entender a palavra de Deus, ninguém consegue chegar a ser crente sem o entendimento de Deus. Ninguém. Então por isso eu me sinto privilegiado por eu ter esse entendimento, por Deus ter agraciado na minha vida e ter me dado esse entendimento. Quantos morreram, quantas pessoas chegaram nas casas e oferecemos Jesus como Senhor e Salvador, mas não tiveram discernimento, não tiveram entendimento. Você quer receber Jesus para salvar sua alma? Não, hoje não. Falta de entendimento, falta desse entendimento que é a mente de Cristo. Então eu e você, pela misericórdia de Deus, recebemos a mente de Cristo, diz a Bíblia, e por isso hoje a gente tem a mente humana, a mente que consegue entender o que é terra, o que é água, o que é sol, mas nós também temos uma mente que a gente entende o que é céu, certo? O que é inferno, o que é bênção, o que é maldição, o que a gente deve fazer para ser abençoado, o que a gente não deve fazer, a gente tem noção disso. Quantas pessoas estão por aí pecando e não conseguem ter noção que aquilo é pecado e que aquilo vai amaldiçoar a sua vida, que ele está plantando uma coisa ruim para no futuro colher. Mas graças a Deus que eu e você fomos agraciados e abençoados por Deus com esse entendimento. Quando eu canto aquele hino 396, louvado seja Deus, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Olha que coisa tremenda. Louvado e engrandecido ao nome do Senhor nosso Deus. Então foi o entendimento que Deus nos deu. Bora meditar na palavra de Deus. Quando eu decidi ser crente, muitas pessoas disseram para mim que a igreja, ela obrigava as pessoas a contribuir, que a igreja não sei o que, era um monte de coisa. E eu disse, a nossa igreja não, a nossa igreja não. E aceitei Jesus. E até hoje nunca vi nossa igreja obrigando as pessoas a contribuir.
Então, o bom é você viver para Deus, mas viver de coração. Tem coisa pior do que você dobrar seus joelhos para falar com Deus sem vontade de orar. Isso é um castigo. Você passar uma hora ali de joelho sem vontade de passar uma hora. Então isso é um castigo. Então quando eu me converti, a primeira coisa que eu comecei a pedir a Deus foi isso: preciso da tua ajuda. Sei que o Senhor vai cobrar de mim algumas coisas. Sei que o Senhor vai cobrar de mim para eu orar, para eu jejuar, para isso e para aquilo. Mas quero pedir uma coisa ao Senhor: meu coração está aberto, mas me ajuda, Espírito Santo, a fazer a vontade de Deus por amor. Por amor. É ruim você estar na igreja e dizendo: eu estou na igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Em outras palavras, a pessoa está dizendo: se não fosse o inferno, se não existisse o inferno, eu não estaria nos pés de Deus. Então nós precisamos esforçarmos para servirmos a Deus, obedecermos a palavra dele por amor. Por amor. Eu preciso me esforçar para eu ter visão da vida, para eu ter noção da vida. Porque se eu não tiver noção, eu posso atropelar a minha vida. Então eu preciso ter noção da vida. E quando se fala de contribuições nas igrejas, muitas pessoas foram frustradas, muitas pessoas foram roubadas, extorquidas, muita coisa assim. Isso é notório. Mas quem fez isso vai pagar diante de Deus. Então nós precisamos ensinar a doutrina, o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ensina que quando Deus tirou o povo dele do Egito e levou para Canaã, o povo no Egito era escravo de Faraó, vivia na escravidão, trabalhava pela roupa e pela comida, pelo remédio. E Deus mandou Moisés ir lá tirar aquele povo do Egito, e Deus conduziu aquele povo até Canaã. Chegando lá, Deus deu casa para eles, deu fazenda, deu comércio, porque lá já tinha uma cidade construída, que aqueles filisteus construíram. Mas eles sabiam que eles estavam construindo na terra prometida. Mas os filisteus diziam: eles estão lá na mão de Faraó, lá no Egito. Aqui é nosso, eles não vêm mais. Aí quando Deus chegou, Deus expulsou os filisteus de lá, porque todos sabiam que aquela região era uma terra da promessa que Deus fez a Abraão, e que Deus honraria e exaltaria o seu povo ali naquela terra. Então todos sabiam, os filisteus chegaram e invadiram a terra. Aí Deus disse: espera aí, chegou o tempo, sai daí. E Deus colocou aquele povo ali e disse: eu vou abençoar vocês, tal, mas quero que vocês contribuam para o meu reino, para eu manter minha casa. E o povo, as nações vizinhas se aderiram
a Israel, se aderiram a esse grupo, se juntaram a esse grupo, porque eles viam quando o Senhor Deus disse: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então as nações vizinhas admiravam e foram influenciadas a também servir a Deus. Hoje muitos países no mundo dizimam 10% lá em Israel, nos Estados Unidos e outros países. É muito forte isso aqui. Louvado seja Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, para a doutrina, às vezes pesa, mas eu preciso ter noção. Eu preciso ter noção. Eu não posso ser um crente sem noção. Eu tenho que ser um crente de noção. Louvado seja Deus. Se é para eu contribuir, eu devo contribuir com noção. Eu devo contribuir com amor. É meu dever? É. Mas eu não sou obrigado, eu não sou forçado. Porque assim como é um castigo orar sem vontade de orar. Já pensou, às vezes eu vou a gente faz a vigília, eu fico com dó e eu já fico preocupado, meu Deus. Já pensou a pessoa passar uma hora e meia de joelho, sem vontade de orar? Não é brincadeira não. Cansa os cotovelos, cansa o joelho, cansa a coluna, cansa tudo. Já pensou a pessoa jejuar sem alegria, sem vontade de jejuar? Cada ruída que o estômago dá, que parece que tem um bulanete, né? Parece que tem um negócio comendo lá dentro. Quando fala, rapaz, e quando a gente está jejuando, com vontade de jejuar, aquelas ruídas no estômago não dói. Porque cada ruída que dá, você diz, é porque eu estou na graça. Pode roer estômago, viu? Pode bater fome, mas eu estou na graça. Eu estou jejuando. Então quando você está com vontade de jejuar, essa vontade de jejuar te dá força para vencer a fome, certo? Para vencer isso e aquilo. Agora, quando você não tem vontade, quando a gente não tem vontade, aí o jejum se torna o quê? Um massacre. Se torna o quê? Um castigo. A hora não passa, toda hora é olhando no relógio, toda hora é vendo se já está a hora de encerrar o jejum, porque estava sem vontade de jejuar. E a falta de vontade gera desânimo, gera isso e aquilo negativo. Então a vontade de jejuar para agradar a Deus, isso me dá força e alegria para eu jejuar. Louvado seja Deus. Porque quando eu estou com vontade de orar e eu oro, eu estou tendo noção. Aí eu avivo a minha vida, eu avivo aqueles que estão ali por perto. E aquilo não é um castigo, aquilo para mim é uma honra. É uma honra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o jejum é dessa forma. Quando a gente jejuma com vontade de jejuar, isso não traz castigo, isso não traz tristeza, isso não traz outra coisa, mas traz uma alegria.
traz uma sensação de dever cumprido diante de Deus. E a gente passa a dizer para si mesmo: eu fiz a vontade de Deus. Hoje eu tive que chamar uma irmã e falei para ela: por que você não está vindo na igreja? É porque eu não estou tendo força. Eu falei: Deus me revelou uma grande miséria na tua vida, e Deus disse que agora é com força ou sem força. Você deve vir para a igreja com vontade ou sem vontade, mas você tem que vir, porque senão o diabo vai agir na tua casa, e quando agir, aí você vai correr para reparar um prejuízo que às vezes é tarde. Então quem espera tempo duro é lajedo. Eu preciso imunizar a minha vida para que o diabo não tenha a legalidade de agir na minha vida. Aí muitos não ficam dizendo: mas Deus não deixa. Deus é de ter misericórdia. Irmão, Deus não deixa o diabo destruir aquele que está buscando. Aquele que não está buscando, Deus deixa, que ele já deixou, já vi, tu já viu. Então é preciso a gente ter consciência e a gente ter uma noção. Então quando se fala da oferta, do dízimo, eu preciso me esforçar para ter noção sobre essa doutrina e até fazer teste, até fazer prova e ver se vale a pena. E ver se vale a pena. Eu não preciso mais fazer prova, porque já fiz várias. E Deus me abençoou ricamente, abençoou minha casa e está abençoando. Eu não tenho de que reclamar. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou uma pessoa, sou um crente realizado. Essa semana, um dia Creuzinha, cadê Creuzinha? Está aí? Um dia Creuzinha falou para mim: pastor, o senhor, dá para o senhor fazer um livro um dia. Essa semana eu estava pensando nesse negócio, Creuzinha. Qualquer dia eu vou escrever um livro sobre a minha vida. E eu contando que Deus me deu uns 50 projetos, e todos os projetos que Ele me deu, que Ele me revelou, Ele cumpriu. Ele me ajudou a realizar todos os projetos, e projetos que aos olhos do homem era impossível. Não era aquele projeto: vamos construir uma igreja ali no Santíssimo. Já fizemos o alicerce. A igreja tem condições de gastar 50, 60 mil ali, 80, e construir uma igreja. Mas os projetos que eu estou me referindo foram projetos que aos olhos do homem era impossível. Se olhasse para a receita da igreja, iria dizer: nesse prazo aí não tem como. Pela lógica, pela razão, não tem como. Mas Deus, Ele criou situações e a gente conseguiu. Então essa semana eu estava meditando nisso e só agradecendo a Deus e dizendo: se o Senhor não fizer mais nada por mim, já está bom demais. Já está bom demais. Eu sou um homem realizado. Falei para Deus. Temos influenciado muita gente a servir a Deus. Temos influenciado muita gente a ofertar, a dizimar, contando o que Deus já fez na nossa vida. E às vezes você tem que sofrer. Às vezes você tem que sofrer. Um dia Deus falou para mim só isso aqui. Deus falou: constrói uma igreja num povoado de Medrado. Eu disse: Deus, nós não tem dinheiro, não tem nada. Ele disse: mas eu vou abrir as portas. E Deus permitiu uma distensão no meu nervo ciático. E eu tive que ir para São Paulo. Fiquei lá um mês para fazer umas fisioterapias.
lá Deus usou o pastor Zé Gonçalves, da igreja Assembleia de Deus Madureira, e ele disse: estou sentindo de Deus de te ajudar a construir uma igreja. Eu não falei nada para ninguém, e eles ajudaram a gente demais, e dentro de 1 ano e 6 meses a igreja ficou pronta para a glória e a honra de Jesus. Então, aí Deus começou a fazer isso, me revelava as coisas, e o pior, que eu ainda dizia para a igreja, ou melhor. Então são coisas que aí Deus vai revelando. Se você chegar hoje na escola, você vai ver lá a construção da escola, já na fase de acabamento, você vai ver Deus agindo. Mas nós não tínhamos dinheiro, e pelas receitas da igreja não tinha como. Mas o Senhor disse para mim que é 2 anos, e não vai 2 anos. Sempre foi assim. Então eu sou um homem realizado, porque Deus é bom, porque o Senhor é maravilhoso. A gente não merece nada, mas tudo que Ele me revelou, Ele não me deixou no meio da estrada, Ele não me deixou na mão. Coisas que aos olhos do homem, aos olhos da lógica, da razão, é coisa impossível, mas Ele realizou. Então esse povo de Israel, eles também contavam: olha, quando nós saímos do Egito, chegamos lá na frente, estava o mar vermelho, estava o mar, e de um lado rocha, do outro rocha, e a água na frente, não tinha como. Mas aí Faraó mudou de ideia e chamou o soldado deles: bora pegar aquele povo, vamos trazer. Mudei de ideia, não vou liberar eles para eles ir embora para Canaã, não. E quando eles olharam, vinha o exército de Faraó para pegar eles. Rocha de um lado, rocha do outro e água, num beco sem saída. Mas quando Moisés consultou a Deus, Deus: o que tu tem na mão? Tem uma vara, toca essa vara nas águas. E quando Moisés tocou a vara nas águas, a Bíblia diz que as águas se abriram. E a Bíblia diz que o povo passou. Muitos que querem discordar da palavra de Deus diz que naquela época do ano que o mar, que a água baixava, mas a Bíblia diz que passou em terra seca. Se a Bíblia diz, é prego batido e ponta virada. Se a Bíblia dizer que o jegue morreu, pode queimar bruaca e cangaia, que não tem mais jegue para botar bruaca e cangaia, não. E aí um dia eu conversando com um que se dizia ateu, depois disso ele se converteu, eu disse: então o milagre foi maior, porque quando o povo de Deus atravessou, quando o povo de Deus chegou do outro lado, não foi? Ele disse: foi, mas foi a água rasinha. Eu disse: então o milagre foi maior, porque quando o povo de Deus passou, o exército de Faraó atrás, e o exército de Faraó morreu afogado numa água dessa fundurinha, já que tu está dizendo. Ele disse: é um tal de crente, não pode não. Eu disse: a Bíblia diz que as águas se abriram e o povo de Deus passou. Chegou lá do outro lado, Deus fez as águas se encontrar e matou o exército de Faraó afogado. Foi assim que a Bíblia ensina, é assim que a Bíblia ensina. Então eles contavam: Deus fez isso, Deus fez aquilo. Nós não tinha roupa, só a roupa do corpo, só saiu do Egito com a roupa do corpo. Não tinha loja, também não tinha um mercado, não tinha um restaurante para comer. Mas Deus não deixava a roupa envelhecer, foi 40 anos. A roupa crescia no corpo do menino, o chinelo crescia no pé do menino. Deus não deixou a roupa envelhecer, nem um chinelo. 40 anos, foi 40 anos. E Deus, no deserto é quente demais de dia, então Deus mandou uma nuvem para cobrir o povo. O povo vivia no ar condicionado de Deus. A noite esfria demais,
cai a temperatura, Deus preparava fogo para aquecer o povo. E na hora das refeições, Deus preparava, chegava o maná, o Senhor mandava. Só acredita quem crê em Deus. Quem não crê em Deus fica voando e dizendo, fica querendo entender Deus pela lógica, ou pela razão, ou pela ciência, o que a ciência diz e BBB. Existem coisas que a ciência pode explicar e a ciência ficou para a gente acreditar na ciência. Mas aquilo que a ciência não consegue explicar, vamos deixar a ciência de lado. A ciência diz que quando uma doença chega a tal ponto que não tem mais jeito, os médicos dizem, tudo bem, a medicina está falando a respeito do que ele sabe, mas o nosso Deus, Ele é o médico dos médicos e Ele tem curado pessoas de enfermidades incuráveis à medicina. Eu sou prova disso. Deus, eu sofri 2 infartos e meu coração ficou lá embaixo, acabado, e Deus um dia usou uma irmã, doutor Afonso, disse que eu estava desenganado, que eu não podia pegar 5 quilos de peso, senão eu caía por cima. Mas um dia Deus usou uma irmã lá do Milagre, irmã Marinalva, e ela colocou a mão no meu peito e Deus falou na boca dela, eu estou te curando, estou curando o teu coração, eu estou te dando um novo coração. E voltei em doutor Afonso, ele repetiu os exames, o eletro, eco e tal, e ele disse, o que foi que aconteceu? Eu falei, Deus. Então a ciência não acredita nisso. A ciência acredita naquilo que eles examinou, que viu. Vi e peguei. Mas o nosso Deus, Ele vai além da ciência. Foi Ele que criou a ciência, foi Ele que criou o cientista, foi Ele que deu o dom para os homens ser cientistas, para estudar as coisas, mas o homem vai até certo ponto, daí em diante é Deus, é Deus. Para o cientista, eu não posso passar por aqui, porque aqui tem uma parede. Para o cientista, eu tenho que dar uma curva aqui e sair pela porta. O nosso Deus, Ele não precisa de porta. Essa parede para Ele é um nada. Bendito é o nome do Senhor. Então aí tu entende Deus. Não foi assim que Isaías descreveu a respeito de Deus? E Isaías diz que todas as terras do mundo servem de assento para ele sentar, de tamborete para ele sentar. E Isaías disse, louvado seja Deus, que ele mede todas as águas do mundo na palma da mão. Isaías disse, louvado seja o nome do Senhor, que ele se curva para ver o céu. Então Isaías estava descrevendo a respeito do tamanho do nosso Deus, o poder que ele tem. Bendito é o nome do Senhor. Então a ciência não consegue estudar isso. A ciência não consegue, você entendeu? É tirar uma conclusão disso. Mas eu e você, semi-analfabetos, coitadinho de nós, mas aceitamos Jesus. E Deus nos deu a mente de Cristo. E a gente consegue entender tudo isso. Quando alguém diz, Deus abriu o mar vermelho, a gente diz, glória a Deus, o nosso Deus é grande. Deus, Ele é verdade. Quando alguém está falando, está pregando a Bíblia diz que se a gente morrer servindo a Deus, a gente morrer servindo o Senhor, que a gente vai morar no céu. Lá é uma cidade de ouro, jaspe e cristal. Aí para quem não tem fé diz, meu Deus, que tribulação, esses crentes é doido, como é que eles vão sair daqui, vai para o céu? A Bíblia diz que quando o Senhor raiar nas nuvens, que nós subiremos ao encontro dele, sem disco voador, e venceremos a gravidade, porque o nosso Deus é o Deus da gravidade. O nosso Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer isso. Bendito é o nome do Senhor. Mas para acreditar precisa ter a fé. E graças a Deus que eu tenho esta fé. Graças a Deus que tu tens esta fé. Então o povo contava essas bênçãos. Chega lá em Canaã, disseram, nós passamos o Jordão, certo? Antes de nós chegar aqui, o Senhor nosso Deus resolveu tirar a vida de Moisés. Matou nosso irmão Moisés e levou para o céu. Mas botou Josué e Caleb na liderança. E Josué e Caleb nos conduziu até esta terra. E tomamos posse. Deus é grande. Deus é maravilhoso. Só que com o tempo eles foram relaxando. Com o tempo eles foram esquecendo da doutrina que Deus ensinou. E por isso as maldições começaram a chegar.
continuar servindo Deus. Que todo dia vem um embaraço na nossa frente para fazer a gente tropeçar. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo dia eu preciso matar o leão. Todo dia eu preciso fazer o que, pastor? Eu preciso todo dia descer na presença de Deus e me corrigir e pedir a Deus misericórdia para que eu não caia na tentação do inimigo, para que eu não venha afastar do meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Um dia eu estava orando com um irmão e eu dei uma cotovelada no irmão e falei: irmão, para com isso. Essa oração sua está enjoada. Ele disse: enjoada, pastor? Eu disse: é. Eu estou falando é com Deus. Eu disse: sim, mas está enjoada. Por quê? Me explica. Porque quando ele dobrou o joelho, ele já dobrou o joelho, já pedindo: Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá a cura. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá não sei o que. Senhor, me prospera. Senhor, me dá riqueza. E vai. E aquilo foi me agoniando. Eu sou oração nojenta. Dei-lhe uma cotovelada e disse: para com isso. Até agora eu não vi você adorando a Deus. Deus, Ele te deu fôlego de vida. Tu acordou pela manhã. Deus, Ele te deu o café da manhã. Deus, Ele te deu a roupa. Deus, Ele te deu a inteligência. Deus, Ele te deu a força. E você foi trabalhar. Você acordou de manhã. Está ali a tua família tomando café. E aí você chega à noite na igreja. Depois de vencer um dia de trabalho, ganhou dinheiro para sustentar a casa, e chega na igreja e não reconhece o favor que Deus te fez e me fez. Então, antes de eu pedir uma casa, eu tenho que agradecer a Ele, eu tenho que adorar Ele. Então eu passo ali 15, 20 minutos só adorando Ele, por Ele ser esse Deus tão maravilhoso. Depois eu adoro, glorifico. E todo dia eu lembro do café. Todo dia eu lembro do almoço. Todo dia eu lembro da janta. Todo dia eu lembro desse fôlego de vida. Todo dia eu lembro da veste. Passei tanta fome na vida. O diabo, através da cachaça, tirou tudo que a gente tinha e nós passamos fome. Aí, um dia eu estou ali no café da mãe, Gilvinha coloca uma coisa, coloca outra, e eu começo a olhar para aqueles alimentos. E aí, quando vou fazer a oração para agradecer a Deus pelo pão, eu não consigo, eu não me seguro. Aí eu começo a chorar, vendo tanta coisa para mim comer, que falta mais barriga, falta barriga. A barriga não cabe aquele monte de coisa. Aí eu começo a chorar, agradecendo ao Senhor. E todo dia eu lembro de fazer isso e adorar Ele na beleza da sua santidade. Aí eu falei para o irmão: adora o Senhor, depois tu peça a Ele alguma coisa, mas primeiro lembra de adorar, lembra de magnificar Ele, lembra de agradecer a Ele, e depois peça alguma coisa. E se não lembrar de pedir nada, se preocupa não. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo que comer, por isso, por aquilo. O Senhor, Ele cuida das aves, Ele cuida de que tal. Não tem de vós muito mais valor? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então
não precisa eu estar com essa preocupação de ter que pedir. Eu devo ter uma preocupação de adorar a esse Deus que me amou tanto, que me ama tanto. Se eu adorar a Deus, Ele vai me abençoar mais do que se eu pedir. Se eu adorar Ele, Ele vai me abençoar mais do que se eu pedir. Glória a Deus, porque Ele é um Deus que Ele quer a nossa adoração. Ele é um Deus que Ele quer a glorificação, porque Ele me chamou e te chamou para exaltar Ele na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Os budistas estão magnificando, adorando, glorificando o Buda. Os albeus de Maomé, não sei quem, está essa tribulação na terra, e nós estamos na terra, servo do Senhor Jesus, para adorar Ele na beleza da sua santidade e mostrar para o mundo que nós somos seguidores do Deus único, do Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra, e que nós não precisamos de outra mistura para chegar a Ele. Louvado seja Deus. Chegamos a Ele em espírito e em verdade. Bendito é o nome de Jesus. Então o dízimo e a oferta, você sabe, eu sei, todo mundo sabe dessa doutrina. Até quem não é crente sabe dessa doutrina. Agora, o problema de muitos ter se escandalizado foi porque muitos pastores pregaram essa doutrina errada. Falou sobre o dízimo e quis, escravizar as pessoas. Eu não preciso forçar, eu não preciso obrigar ninguém. Eu só preciso ministrar a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo. E Duda chegou lá. Em 99 eu conheci ele. Ele estava preso. Conheci ele na delegacia. Todo domingo eu vinha fazer culto aqui na delegacia em Iraquara, no hospital, no domingo à tarde. E aí, rapaz, eu conheci ele estava preso, ele aceitou Jesus. A esposa dele, irmã Raquel. E depois que ele saiu da cadeia, que ele foi liberado, ele não arrumava serviço e tal. Só vou levar esse homem lá para casa, olha as minhas coisas. Aí eu peguei ele, a mulher e o enteado e embora. Botei lá dentro de casa. E ajudamos. Mas aí ele recaiu. E ele chegou e disse: eu vou embora, porque recaiu. E veio embora. Quando foi essa segunda-feira, a Julinha falou, Duda chegou lá. E quando eu falei quem eu era, aí chorou, ajoelhou. Então, para a gente cuidar de alguém, a gente precisa cuidar de alguém movido por um amor. Eu não posso cuidar de alguém de olho em ser promovido. Eu não posso cuidar de alguém de olho em financeiramente. Eu preciso mostrar que eu amo sem interesse, sem vantagens. Aí lá na frente, Deus, Ele cuida da gente e Ele cuida dos nossos. Agora que eu estava lá no Pará, até falei para Diego, o menino nosso mais velho, falei, coitado de tu já está mais ou menos lascado, tu já está mais ou menos no mesmo barco de cuidar de dependentes químicos. Eu estava mais ele lá no banco. Quando a gente saiu, um rapaz chegou e disse: eu sou usuário de droga, mas eu estou com fome, mas eu pedi a Deus que eu viesse na pessoa certa. Eu ando roubando, eu uso droga, mas eu estou com fome, dá para o senhor me dar uma comida? Aí ele olhou e disse: dá, me acompanha. Eu fiquei olhando, falei: mas moço, que simplicidade, que vacilo, será que esse homem não quer? Aí eu fui acompanhando, e ele foi lá e disse: dá uma comida para ele aqui. As pessoas com aquele negócio, não quero não. Acaba
está fedendo, entrar no meu restaurante. Aí ele disse: a gente só almoça aqui se vocês aceitarem ele junto. Senão a gente também vai embora. E o caba fedendo, estava fedendo. Mas ali encheu a barriga. O rapaz olhou e disse: Deus abençoe o senhor pela comida. Deus me disse, mesmo eu nessa vida, mas Deus tem cuidado de mim. Deus, Ele não ama a droga que eu uso, Ele não ama o roubo que eu faço, Ele não usa isso, Ele não ama isso que eu faço, mas Ele me ama, porque a Bíblia diz que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Ele disse: Deus sempre, quando eu começo a chorar que eu estou com fome, Deus sempre tem misericórdia de mim e me direciona, porque eu tenho muita vergonha de pedir e a pessoa me dá uma resposta, brigar. Mas Deus falou para mim: vai lá, aquele moço vai te dar comida, e eu vim confiante que você vai me dar. É um negócio. Aí quando a gente entrou no carro, estava saindo, eu falei: se prepara, tu está entrando no mesmo barco que teu pai entrou e está até hoje. Se prepara, porque Deus está te levando a um dia cuidar de dependentes químicos. Quando a gente chega lá, a gente vai na orla, lá no Rio Tocantins. Há muitos drogados. Aí ele fica olhando para aqueles drogados, conversando com aquele pessoal, dando comida. Falei: se prepara, porque o trem é estreito, mas também é gratificante. E a gente deve fazer movido por um amor. Então tudo que a gente vai fazer para Deus, devemos fazer por amor. Devemos fazer por amor. Devemos fazer por amor. Agora, como é que eu conheço a doutrina do dízimo, a doutrina da oferta? Não é porque na igreja diz que tem que dar tanto. Que tem que dar tanto o quê? A pessoa contribui segundo o que ele tem. Se ele tem, contribui. Se não tem, não contribui. É a mesma coisa. Vai para o céu a mesma coisa. Não, diz que lá na igreja tem que dar tanto. Diz que é 50, que é não sei o quê. Mentira do cão, mentira do Satanás. Agora, eu conheço a doutrina. Você conhece a doutrina. Mas eu fiz prova de Deus. E Deus me honrou. Deus tem me honrado. E eu tenho me esforçado o máximo para dizimar e ofertar, movido por um amor. Movido por amor o que, pastor? Ao reino de Deus. Aquilo que é do Senhor. Porque a contribuição, ela é investida no reino de Deus. E vocês que fazem parte da nossa igreja, pode dar graças a Deus. Porque que a nossa igreja ela consegue trabalhar, porque que ela consegue desenvolver dentro do município? Porque a nossa igreja ela só manda para a convenção 5% do que entra. Se entrou R$100, a igreja aqui administra R$95, só vai R$5 para Salvador. Mas quem congrega em outras igrejas aí que são filiadas a outras sedes, por isso que muitas igrejas aí não conseguem fazer nada. Rema e não consegue sair. Enquanto essas igrejas faz uma coisinha, a nossa faz 50. Porque as contribuições são investidas dentro do município de Iraquara. Se você congrega numa igreja mundial, infelizmente, tem que mandar o dinheiro. Se congrega na igreja Deus e Amor, tem que depositar na conta da igreja Deus e Amor, da igreja da Graça, da igreja Universal. Mas a nossa igreja, ela é uma igreja, a nossa igreja aqui, ela não é uma igreja independente 100%. Porque esses 5% tem que ir para a convenção, para bancar as despesas do nosso pastor, para ele viajar o estado todo, manutenção de carro e de outras coisas. Então, graças a Deus por fazermos parte de uma igreja sadia, de uma igreja democrática e de uma igreja
Ah não, pastor, porque tem que fazer um blá blá blá, que é para emocionar o povo, que é para o povo contribuir, que não sei o quê. Eu duvido de um pastor ser tão abençoado como eu sou. Deus tem usado gente de outros estados, de outros países. Deus tem revelado, você entendeu? Até o número da conta de donos de mercado, de material de construção, para depositar dinheiro e mandar entregar material. Foi assim no lado, foi assim na casa do vovô, foi assim na casa do vovô, foi assim no centro de recuperação, e está sendo assim também lá na escola. Então eu não preciso estar com essa coisa toda, forçando, chantageando isso e aquilo, não. O meu dever é mostrar. A Bíblia diz que eu devo me esforçar para ser fiel, mas ser fiel por amor, com alegria. Se for para tu botar um dízimo, uma oferta na salva sem amor, não bote não. Volta para tua casa com esse negócio. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então bora nos esforçarmos para servir a Deus, movido por uma alegria. Tu entendeu, não entendeu? Se não entendeu, não tem mais jeito não. Eu já falei demais. Bora, em nome de Jesus, eu quero convidar, né, nossos amigos que ainda não são crentes, certo? Louvado seja Deus. Se Deus tocou no teu coração e você quer vir render aos pés de Jesus nesta noite, você quer vir ser crente, aceitar Jesus é virar crente. Fica com esse negócio, é aceitar Jesus. Sim, aceitar Jesus e virar crente. Que às vezes as pessoas não entendem e aí faz confusão. Então bora direto na coisa. Mas se Deus tocou no teu coração, venha cá em nome de Jesus para mim orar você, para nós pedir Jesus para perdoar teus pecados, escrever teu nome no livro da vida. Tem alguém? Se tem, se manifeste, vem em nome de Jesus. Ei, irmão, tu tá do lado dessa pessoa amiga aí, diz: bora lá, caminho, bora lá, viu? Fale para essa pessoa aí: ei, tu quiser eu vou mais tu. Então depois que encerrar, se Deus tocou no teu coração, se você está sentindo vontade e não teve força, coragem para levantar e vir, me procura ali na secretaria que nós ora, que a gente faz a oração, viu? Fica de pé, bora orar e encerrar o nosso trabalho em nome de Jesus. Só vou encerrar agora 9h15. Fica de pé, é até bom que descansa essas pernas aí, já está tudo cansado, tanto sentado. Irmãos, olha, você dizimou hoje, no máximo quinta-feira, ou no máximo domingo, tu vem e pega teu envelope. Você coloca o envelope, os arrecadadores e os tesoureiros leva lá para a secretaria, para a tesouraria. Lá eles fazem uma oração com as mãos sobre os envelopes, sobre as ofertas, pedindo Jesus para abençoar aquele dinheiro e pedindo Jesus para abençoar a tua vida. É dever deles fazer isso. Depois que eles registram tudo na presença de todos ali, aí eles trazem os envelopes e colocam ali no porta-envelope. Mas às vezes tem irmão que ele dizima hoje, e porque ele só vai dizimar o mês que vem, aí ele só deixa para pegar o envelope o mês que vem, e aí fica acumulando, aí o outro chega e chega. Você está entendendo? Então você dizimou hoje, no máximo domingo. Os irmãos, a irmã Mônica, os irmãos organizaram, colocaram porque aí o irmão pega Maria, aí ela mete a mão, pega os envelopes na letra M, e depois ela faz isso aqui, depois ela já pega e enfia em outro buraco, de outra letra. Quando os irmãos vão procurar, não achei meu envelope, e fica aquela coisa. Então até domingo, você que dizimou hoje, até domingo, procura ali, os irmãos, vai estar uma mesa ali fora, com os envelopes, e tu vai lá e pega logo. Já, os de hoje já está aí, irmã Mônica? Já?
Pois é, os que dizimou hoje, teu envelope já está ali. Pega logo esse envelope, coloca dentro da tua Bíblia. Você entendeu? Porque aí vai desocupando para os outros, certo? E se passar 15 dias sem vir procurar o envelope, agora você vai ter que, Mônica falou para mim, vai colocar lá na minha mesa. E você vai ter que ir pegar lá comigo. Ah, me dá outro envelope. Esse envelope é de pano, tem um zip. Esse envelope hoje, eu não sei quanto é que está um envelope desse, uns 5 reais ou mais. Quem é que sabe o valor aí? Cadê a Derlan? Mas é caro. Então a gente não pode, você entendeu? Tá jogando envelope fora, porque isso é o dinheiro de Deus. É o dinheiro da casa do Senhor. Então a gente precisa, uma coisinha desajustou, bora ajustar em nome de Jesus. Então você já está sabendo. Se ficou com alguma dúvida, depois me procure que eu vou tirar a dúvida. Mas eu quero que for bem claro. Você dizimou hoje, no máximo até domingo, você pega seu envelope. Ah, mas é porque eu só dizimo de mês em mês. Aí no dia de eu dizimar eu trago o dinheiro, já coloco no envelope, já entrego. Mas é porque está acumulando, está amontoando ali envelopes demais. Está entendendo? Então a gente precisa, aquilo que desajusta, aquilo que desorganiza, a gente precisa ajustar, organizar, viu? Mas tudo isso faz parte da manifestação da glória de Deus. A casa do Senhor, um dia eu fui numa igreja, rapaz, que os meninos era pulando desse banco para o outro, e por baixo, uns por baixo, outros por cima, e fazendo, Creuzinha estava mais nós, mas eu, Gilvinha, Creuzinha, parece que Milson, Lília, né? Rapaz, o trem foi feio. Eu disse, misericórdia, isso aqui é uma igreja ou que coisa é essa? Era irmão dentro da igreja atendendo o celular. Ô irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui no culto, irmão. E o irmão cantando, o irmão pregando. Era celular tocando. Não, pelo amor de Deus, bota esse trem no silencioso, ou desliga logo, ou nem traz para a igreja, como eu nem trago, fica lá em casa. Ou coisa boa ficar livre de celular. Você entendeu? Eu só trago para a igreja, lá para a secretaria, quando alguém diz que vai ligar uma coisa que precisa, aí eu trago. Do contrário, fica lá, jogado lá. Então a gente precisa se organizar. A casa do Senhor não é para viver aquela bagunça. E nessa igreja lá eram os irmãos prosando, dando risada, contando casos, em pleno culto. Isso não é só na nave da igreja. Isso também vem para o altar da igreja. Eu já tive em altares de igreja por aí, que o pastor que estava dirigindo era atendendo áudio, mensagem, mandando mensagem. E aí, irmão, tudo bem? Faz tal coisa e tal coisa amanhã, viu? Daqui a pouco, ele envolveu demais no áudio. E o irmão encerrou a oportunidade, disse, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E ele continuou, e aí, irmão, amanhã a gente vê tudo, né? E contando caso e dando risada. Daqui a pouco assustou. O culto está parado. Não, a casa do Senhor é para a gente adorar a Deus. A hora de brincar, a hora de contar casa, a hora de dar risada, a hora de criança pular, a hora de criança gritar e correr. X hora. Mas na hora de adorar o Senhor, é hora da gente se concentrar, reverenciar, porque isso aqui não é qualquer lugar, isso aqui é a casa de Deus, isso aqui é a igreja do Senhor. Então tudo que desorganiza, vê se crianças na minha, onde eu passei ou aqui dá trabalho, não dá não. Olha os menininhos aí, tudo tranquilo. Deu o sono, vai pro colo da mãe, do pai, dorme, você entendeu? Fica de boa. Você não vê criança aqui para cima e para baixo correndo e gritando. Não, isso aí não é massacre, isso aí é organização. É ordem, é decência, é reverência a Deus. Ensinar nossas crianças a guardar o pé quando entrar na casa de Deus, porque é assim que a Bíblia diz. Quantos necessitam de oração? Eu também em minha casa, viu? Necessitamos das orações dos irmãos. Não esquece da gente não. Querido Deus, agradecemos o Senhor por esta palavra. Pedimos ao Senhor que essa palavra fique no nosso coração e nos ajude a colocar esta palavra em prática, Deus. Nos ajude, Deus, a sempre lembrar do que o Senhor nos ensinou. Nos ajude a seguir o teu caminho, Pai. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que visita cada um que levantou as mãos, pedindo oração em favor de si ou dos céus.
Peço ao Senhor, meu Deus, que se é enfermidade, que o Senhor cure esse irmão, essa irmã. Se é problema, que o Senhor resolve. Se é demônio que está perturbando, que o Senhor repreenda, joga por terra. Senhor, peço ao Senhor em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa limpar o caminho de cada um, que o Senhor possa iluminar o caminho de cada um, para que cada um possa viver em paz. E pedimos ao Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra nossas famílias do mal, proteja nossas famílias, tenha misericórdia, dá um retorno abençoado a cada um e um sono tranquilo. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Pai, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém.